É um tipo de experiência espiritual para alguém como eu ter a oportunidade de ver como é um templo dos santos dos últimos dias. No tocante ao templo, acho que um dos objetivos é fazer com que a pessoa que entra na estrutura deva ser arrebatada espiritualmente, sentindo-se como se estivesse literalmente na presença de Deus. Muitos se admiram com a ênfase dada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a seus templos e ficam confusos quanto ao seu propósito. Fico ao mesmo tempo curioso e maravilhado de ver tantas tradições religiosas antigas, especialmente tradições bíblicas, sendo utilizadas nas estruturas e nos rituais religiosos dos Mormons. Tanto a origem quanto a mais elevada definição de alegria na tradição judaica é o templo. E muito disso se deve a uma combinação de duas coisas, a estética, a beleza do lugar e o simbolismo. Creio que o templo é uma grande metáfora na Terra de como será o céu. Todos esses símbolos têm o propósito de evocar essa espiritualidade na pessoa e fazer com que sinta que o ser humano pode achegar-se a Deus. Vejo no mormonismo, em sua perspectiva renovada do templo, e ao transcender, ultrapassar e atravessar a barreira que separa esta vida da eternidade, algo muito bom de se tomar conhecimento. O conceito do templo não é novo. O Velho Testamento inclui muitas referências aos templos. Adão, de acordo com o relato de Gênesis, é inspirado, depois da queda, a orar. Mas lemos que ele ora em um altar. Essa pode ser a mais antiga definição de um templo. De certa forma, é um altar onde a pessoa oferece a si mesma ou faz algum tipo de sacrifício, entrando assim em comunhão com Deus. No judaísmo antigo e no período bíblico, o conceito do templo é de um lugar especial em que Deus está sempre presente. O templo era a casa de Deus. Era onde o divino e o humano se tocavam. O templo terreno é uma réplica do templo celestial. Deus está lá. Ele fez daquele lugar a sua morada, por assim dizer. Portanto, quando queremos sentir sua presença, comunicar-nos com Ele, basta entrarmos naquele lugar especialmente santo. No judaísmo, parte disso passou para a sinagoga. Mas, em geral, entende-se que a presença real de Deus se encontra em um nível bem mais elevado, pode-se dizer, na estrutura de um templo. Depois de libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito, o Senhor ordenou que Moisés construísse um tabernáculo portátil, um tipo de templo para ser usado durante sua jornada pelo deserto. De seu ponto de vista, eles tinham deixado o Egito sob a liderança de Deus, receberam a sua lei e a primeira coisa que teriam de fazer seria construir aquele santuário portátil. É um meio pelo qual alguém se comunica com Deus. Chama-se templo de reunião ou templo de conselho. Vocês devem lembrar que Moisés foi ao tabernáculo para receber revelação de Deus. O tabernáculo de Moisés foi construído com os materiais mais refinados, preciosos e caros disponíveis na época. O tabernáculo era em grande parte simbólico e era o protótipo dos grandes templos construídos posteriormente pelos reis de Israel. Depois que os filhos de Israel se estabeleceram na Terra Santa, o grande rei Davi quis construir um templo permanente. Ele começou a adquirir os melhores materiais de construção, mas foi o seu filho Salomão quem teve a permissão de Deus para realmente construir o magnífico templo de Jerusalém. Após muitas gerações de distúrbios políticos e sociais, o grande templo de Jerusalém entrou em decadência.
Herodes, o rei da Judéia, reconstruiu o templo 16 anos antes do nascimento de Cristo. Foi nesse templo que Cristo esteve em seu ministério mortal. É óbvio que Jesus e sua família iam ao templo. Seus pais o levaram lá. Ele foi encontrado ali conversando com os sábios quando ainda bem jovem. E grande parte de seus ensinamentos mais impressionantes foram proferidos no interior dos pátios externos do Monte do Templo. Depois da época em que o Salvador esteve na Terra, houve mudanças nas crenças e práticas religiosas instituídas entre os homens, e o propósito e a função dos templos foram perdidos. Esse propósito foi restaurado na Terra por intermédio do profeta Joseph Smith, quando o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado em sua plenitude. Para se compreender por que construímos templos, é preciso compreender que acreditamos em revelação e na restauração do Evangelho. E restaurar significa trazer de volta algo que estava perdido, não uma nova invenção, mas uma restauração do que era conhecido antigamente. E acho que a experiência mórmon do templo como que restaurou aquele significado da palavra templo. No templo fazemos coisas por nós mesmos, mas basicamente fazemos coisas pelos outros. Uma das ordenanças sagradas do templo é o batismo pelos mortos, para que realizemos batismos em favor daqueles que viveram antes de nós. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala daqueles que se batizam pelos mortos, considerando o fato consumado que havia pessoas que o faziam e que ele não se opunha a isso. Agora, com os mórmons, temos novamente essa prática. É algo muito belo. Eu conseguiria imaginar-me participando desse ato, levando a eles as bênçãos que recebi por intermédio de Jesus Cristo. É uma forma maravilhosa de permitir que a eternidade se mescle à mortalidade, que de certa forma é o próprio significado do cristianismo. É por isso que os santos dos últimos dias estão construindo templos no mundo inteiro. Estão obedecendo ao mandamento de Deus de adorá-lo em sua santa casa, para receber as grandes bênçãos da vida eterna e criar famílias eternas, tanto para eles próprios quanto para seus antepassados. Historicamente, a construção de templos em várias partes do mundo, às vezes enfrentando oposição por desconhecimento de seu propósito, tornou-se uma grande fonte de orgulho. As pessoas que não sabem muito a respeito de templos e da construção de templos pelos mórmons devem consultar a Bíblia. As luzes que ficam acesas no templo à noite simbolizam o sentimento de que há uma luz no centro de nossa vizinhança. Não é como um imenso estádio de futebol que fica lotado nos dias de jogo, com filas intermináveis de carros e terríveis engarrafamentos. Em vez disso, há pessoas simples que chegam em vários horários ao longo do dia. Um lugar em que podemos sentir que está ocorrendo algo agradável, sagrado e consolador. Os membros da igreja frequentemente vão ao templo com um problema difícil que não sabem como resolver. E ao irem ao templo e passarem pelas cerimônias ali realizadas, como dizem as Escrituras, a voz do Senhor lhes vem à mente e o que era insolúvel passa a ter solução. Podemos fazer isso porque Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Esta é a sua igreja. E esses são os seus templos. E Ele é tudo o que declaramos ser, a luz e a vida do mundo.